Olá, sejam bem-vindos ao Canal Plus. E hoje, primeiro episódio de 2023, eu quero começar falando, desejando a você um feliz ano novo, feliz 2023, que esse ano seja na sua vida um ano de muito sucesso, muitas realizações, que você seja muito abençoado por Deus, que Deus realize todos os seus sonhos, tudo aquilo que você projetou para esse ano, que você consiga realizar. São os meus desejos mais sinceros para vocês todos que estão aí me acompanhando. Obrigada pela companhia e quero, nesse episódio, eu não poderia deixar de falar sobre algo que me emocionou demais no domingo, que foi a posse do nosso presidente Lula. Foi um momento único, lindo, cheio de significado, e uma coisa que me chamou muita atenção foi o fato do presidente receber a faixa presidencial das mãos de uma mulher. Mas não foi uma mulher qualquer, uma mulher trabalhadora, né? Uma mulher que representa a todas as brasileiras, a maioria das brasileiras que trabalham muito, trabalham fora de casa, ou trabalham só em casa, ou trabalham lá fora e trabalham em casa, mas uma mulher trabalhadora, uma mulher preta e uma mulher acima do peso. E isso a mídia não comentou, esse fato dela estar acima do peso, mas eu estou comentando, sabe por quê? Porque eu também estou acima do peso, eu e milhões de mulheres, e nós fomos representadas. Nós acima do peso somos mulheres plus size, e o nosso presidente, recebeu a faixa das mãos de uma mulher plus size, uma mulher gordinha, uma mulher que está acima do seu peso. E ali do lado havia uma outra senhora que subiu a rampa junto, também plus size. Olha que coisa boa. E isso mostra a preocupação com todas aquelas pessoas ali, cada um representando uma causa social diferente, uma situação social diferente, né? Ali havia animal, que é a cachorrinha que subiu junto, havia criança, havia portador de necessidades especiais e aquela que fez o maior papel de colocar a faixa no presidente, uma mulher plus size. Eu me sinto representada, fiquei muito feliz, porque Lula, com esse simbolismo, ele mostrou que o objetivo desse governo é tratar todos os cidadãos e cidadãs como manda a Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, e são mesmo. Tanto que todos nós fomos representados nas nossas diferenças, na nossa diversidade, todo mundo estava ali. Então, estava ali representado, e eu me sinto muito orgulhosa disso, fiquei muito feliz com essa, de me ver ali representada, nós mulheres gordas que sofremos tanto preconceito, não é? Tantas pessoas que se levantam contra nós, e justamente aquela mulher ali ter o privilégio de fazer um papel que ocorre de um presidente para outro. A partir do momento que o ex-presidente não quis passar a faixa, então Lula nos deu uma honra maravilhosa, uma mulher trabalhadora, acima do seu peso, passando a faixa para ele. Eu me sinto muito orgulhosa, muito honrada, muito respeitada e muito representada. Foi muito bonito, muito bonito. Desejo ao governo Lula toda sorte, muitas bênçãos de Deus, sucesso, consiga cumprir suas promessas, consiga nos unir novamente como nação, trazer a paz, o equilíbrio, tirar essas pessoas da porta dos quartéis, enfim, que a normalidade volte ao nosso país e o nosso país possa crescer soberano e respeitoso a todas as pessoas, é o que eu desejo. Bom, além disso, quero comentar com vocês, não é? Conforme eu já avisei, a partir do dia 12, próxima quinta, 12 de janeiro, nós estaremos dando início a uma série de encontros para falar de história do Brasil, o TBT da história do Brasil. E esse encontro de hoje é um aquecimento para deixar você empolgada, e eu conto com vocês. Compartilhem esse vídeo, divulguem bastante essa ideia, porque diante das coisas que nós temos visto, né? Esse ataque à democracia, essa briga insana dessas pessoas aí na rua
brigando porque não aceitam o resultado de uma eleição justa, limpa, transparente, honesta. Isso me fez pensar muito, porque se essas pessoas tivessem conhecimento da nossa história, da nossa política, de tudo que aconteceu no Brasil nesses 522 anos, quase 523 anos, essas pessoas não estariam em porta de quartel de modo algum. Essas pessoas, por mais que elas ficassem tristes com a derrota do candidato delas, elas iriam aceitar e tocar o barco e tentar numa próxima eleição, ou na pior das hipóteses, se Deus o livre, o presidente Lula não conseguir, nos próximos 2 anos, quem sabe mover uma tentativa de impeachment, né? Manifestar na rua pedindo impeachment, algo assim, porque isso é aceito e isso é legal. Agora, ir para a rua questionar a eleição, isso é totalmente ilegal. E essas pessoas não entendem isso. Então, isso é falta de cultura. É falta de conhecer a história do Brasil, de conhecer a política do Brasil, de conhecer a Constituição brasileira, enfim. É falta de conhecimento, né? É um erro por não conhecer os fatos. Então, por isso, eu me decidi a colaborar com essas pessoas, com os brasileiros, com quem quiser assistir. E nós estaremos fazendo, eu estarei fazendo aqui a partir do dia 12 de janeiro, o TBT da História do Brasil. É uma série de 50 encontros com a história do Brasil, tá? É o TBT de Encontro com a História do Brasil, é o nome desse evento. Toda quinta-feira eu vou estar lançando aqui um vídeo, vou estar lançando geralmente à noite ou à tarde, vou estar lançando aqui uma aula para vocês. Para quem não sabe, eu sou licenciada em Filosofia pela Universidade Católica de Brasília e por eu ser uma filósofa, eu posso lecionar História. Eu fui professora de História na Secretaria de Educação e quero lecionar para vocês. Eu estarei dando aulas, serão aulas gratuitas, ninguém vai pagar nada, qualquer pessoa pode assistir, podem compartilhar à vontade. São aulas bem pedagógicas, não é nada tendencioso, não é nada visando política disso ou daquilo, não. São aulas de história, mas a verdadeira história. Não é aquela que a sua avó ou que as pessoas aprenderam no auge da ditadura, não. É a história real que está nos livros dos seus filhos. Essa é a história que eu vou estar contando para vocês. Eu vou começar desde a pré-história do Brasil, de antes dos portugueses chegarem aqui, né? Como é que viviam os nossos indígenas, como é que era o nosso país antes da entrada do homem branco. Eu vou estar trabalhando isso, vou começar, o nosso primeiro encontro vai ser sobre isso, a pré-história, os animais pré-históricos que a ciência já descobriu que habitaram o Brasil, enfim. Vamos começar falando disso. E no final do ano, no último encontro, no 50º encontro, nós estaremos falando do primeiro ano do governo Lula, do terceiro mandato desse governo. É claro que você que é antenado sabe que os livros de história atualmente, no máximo eles falam até o governo FHC ou o primeiro mandato do governo do presidente Lula, talvez o segundo mandato. Raramente você vai encontrar um livro de história que fale sobre Dilma, que fale sobre o golpe que Dilma sofreu, que fale sobre Michel Temer ou Jair Bolsonaro. Por quê? Porque eles são governos mais recentes e para você escrever num livro de história, essa história tem que ter pelo menos 20 anos que ela se passou, que é para ter bastante documento para o historiador pesquisar e poder escrever bem. É uma praxe da história, mas como hoje nós temos a internet, nós temos vários canais, várias fontes jornalísticas e etc. E por eu estar vivendo esse momento, então eu tenho condições de preparar material para falar sobre os governos de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma, o golpe que Dilma sofreu, o governo Temer, o governo Bolsonaro e o de Lula que todos nós vamos estar vivendo, fé em Deus.
Que Deus nos dê vida e saúde. Nós estamos iniciando esse ano e com fé em Deus nós vamos terminar também. Então eu quero ter o prazer de conversar com vocês sobre isso. Vai ser toda quinta-feira. Vocês vão ter nós vamos durante o mês, durante o ano, nós vamos tratar de outros assuntos aqui também. Não vai ser só aula de história, não. Porque o nosso canal é um canal de variedade e nós vamos tratar de vários assuntos esse ano, inclusive assuntos amorosos, assuntos de cunho emocional que vocês gostam tanto, né? Nós vamos estar falando, vamos fazer nosso papinho de miss de vez em quando também, né? Enfim, a gente vai ter nossas conversas do dia a dia, nossos assuntos variados, mas na quinta-feira é sagrado. Quinta-feira é um encontro com a história do Brasil e eu recomendo você que não entende bem a nossa história, que não teve a chance de estudar, aproveite. Aproveite, pega o caderninho, a caneta e assista às nossas aulas, as explicações aqui, recomende aos amigos para você entender melhor como está o nosso país. Nosso país precisa, você precisa entender bem a nossa história para saber por que nós estamos hoje do jeitinho que estamos e o que fazer para melhorar esse país. Quando nós não estamos bem emocionalmente, eu já dei esse exemplo. A gente vai na psicóloga, a psicóloga dá um tratamento recente, né, atual do problema que você está passando. Mas se ela sentir que esse seu problema tem raízes com o seu passado, ela vai te mandar para o psicanalista, para você fazer uma análise do seu passado, ver o que foi errado lá, o que você pode corrigir, o que você pode melhorar. Para isso, a gente estuda história. A história é a nossa sessão de psicanálise do nosso país, para a gente entender o que deu errado, o que houve de tão grave que fez com que a gente chegasse nisso que a gente está hoje. Então a gente tem que conhecer essa história para poder melhorar e contribuir para um Brasil melhor, para um futuro melhor para os nossos filhos, nossos netos, para as futuras gerações. Nós temos que deixar para eles um país melhor. Você vai perceber ao longo desses estudos que nós vamos fazer que a nossa história parece que ela vai se repetindo, vão mudando os personagens, vai mudando a época, a tecnologia, mas muitas coisas erradas que acontecem hoje já aconteceram no passado, sabe? E a gente precisa sair desse ciclo de repetição. A gente precisa andar para frente, desapegar daquilo que deu errado e andar para frente visando um futuro melhor. Então, esse é o meu objetivo. Meu objetivo aqui é tão somente levar um pouco de cultura, de conhecimento e de ajuda para os brasileiros, quem quiser assistir, não é? Vai ser de grande ajuda. Você que está estudando, às vezes você não entende bem na escola, você vai estudar aqui comigo, vai tirar dúvida, vocês vão poder participar, porque sempre eu vou estar pedindo para vocês, ao final de cada aula, você escrever lá no chat o que você achou da aula, o que você entendeu, qual foi sua dúvida, se você tem alguma informação para contribuir, você pode colocar lá nos comentários e eu vou ler e depois vou estar comentando sobre eles na aula seguinte. Claro, né, os mais importantes. Então, já tá um cronograma bem legal, bem preparado, já separei o material que eu vou usar e conto muito com vocês a partir da próxima quinta. Vai ser um prazer imenso receber vocês aqui. E eu desejo a todos uma ótima semana, um ótimo ano, tudo de bom para vocês e até o nosso TBT. Claro que se der, né, eu vou estar gravando mais alguns vídeos antes, falando sobre outras coisas, outros temas interessantes que eu quero tratar com vocês. Mas a partir do dia 12, o assunto é história. Toda quinta teremos o TBT, Encontro com a História do Brasil. Não perca, que vai ser muito legal. Compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que gostam de história, com aquelas que não conhecem a história e precisam aprender. Nos ajude a fazer esse canal crescer. Não esqueça de deixar sua curtida também, que ajuda muito a gente a engajar mais, tá bom? Um beijão e até a próxima!